Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. E nós estamos nos 10 dias de clamor, pedindo a Deus, assim como os discípulos fizeram logo após Jesus ser levado ao céu, nós estamos pedindo a Deus a unção do Espírito Santo para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho adiante, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, parte 2. É a segunda parte sobre os dons espirituais, os dons que Deus nos concede para a pregação do Evangelho. Em Romanos, capítulo 12, verso 6 a 8, está escrito o seguinte: Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, os dons foram entregues para exercer da melhor maneira que nós conseguimos exercer. Se você gosta desse conteúdo e quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, eu peço a você que você curte, curta, compartilhe e comente o nosso conteúdo para que ele tenha um alcance e chegue a mais pessoas. Voltando aos dons, além desse texto de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta outra lista de dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10, e também no verso 28 a 30, e em Efésios, capítulo 11. Em todas elas fica claro que o Espírito Santo concede habilidades espirituais aos crentes, capacitando-os a servir a igreja no cumprimento da missão. Nem todos recebem o mesmo dom, e nenhuma habilidade deve ser ignorada ou subestimada. Todas são essenciais. Assim como cada parte do corpo tem sua função indispensável, o dom espiritual, os dons espirituais não são nenhuma recompensa pelo trabalho, mas ferramentas concedidas pelo Espírito Santo a fim de capacitar cada um para o serviço cristão. Cada dom deve ser usado para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Vamos ter uma ideia aqui de quais são esses dons? O apóstolo Paulo escreveu em primeira, o apóstolo Pedro, desculpa, escreveu em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, o seguinte: Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multigraça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com o que Deus mandou falar. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus lhe dá, para que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, quem pertence à glória e o domínio para todos sempre. Amém. Algumas questões que a gente pode pensar aqui. A palavra da sabedoria, que ali a gente pode encontrar, a pessoa que possui este dom, não era apenas uma pessoa que é sábia, mas também capaz de transmitir sabedoria. A palavra de conhecimento é, é uma habilidade de aprender a verdade espiritual e apresentá-la de forma ordenada. A fé, que também é apresentada como dom, não é apenas uma questão de crer, né? O que todo cristão deve ter. Mas é um tipo especial de fé que capacita quem possui a fazer coisas excepcionais para Deus. O dom de cura, a pessoa que tem esse dom, ela consegue, recebe conhecimento, vou continuar a chamada aqui, ela recebe o conhecimento e a direção divina para levar as pessoas até a cura.
aqueles que têm sofrido com algum tipo de mal. A operação de milagres. Este era um dom especial, executado sob o direcionamento divino. Contudo, é privilégio de quem não possui orar e interceder para que as coisas miraculosas aconteçam na vida daqueles que precisam. Profecia, poder para falar com autoridade como porta-voz de Deus, seja prevendo o futuro, declarando a vontade de Deus para o presente. O profeta, ele não é aquele que fica só adivinhando o futuro. O profeta é descrito na Bíblia como a boca de Deus, e a boca de Deus fala o que Deus quiser que ela fale. O profeta é um mensageiro, ele fala aquilo que Deus mandou falar. Na Bíblia, todos os autores bíblicos são profetas. E aí a gente precisa entender que os profetas falaram, Moisés, por exemplo, que é o maior exemplo de profeta que nós temos na Bíblia. Moisés falava mais sobre o passado do que sobre o futuro. Moisés falou mais sobre leis do que sobre o futuro. Moisés escreveu poemas. Então, o profeta fala aquilo que Deus manda falar. Não é só uma relação sobre futuro. Talvez num outro vídeo a gente consiga trabalhar mais a questão do que é um profeta. Bom, discernimento de espírito, a habilidade de discernir entre a inspiração divina e a contrafação. É a habilidade de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Desde ensinamentos, profecias, profetas, orientações, ordens, a pessoa que tem essa capacidade consegue discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. E hoje em dia, no mundo todo, mas principalmente no Ocidente, nós temos visto muita dificuldade em as pessoas descobrirem os discursos e os ensinos que vêm de Deus e aquilo que não vem. Temos tido muita dificuldade. Variedade de línguas, a capacidade de falar em vários idiomas, essa capacidade pode ser dada de maneira miraculosa ou ela pode ser dada de maneira muito específica a assim de ensino, né? A pessoa aprendeu a falar e ter uma habilidade que parece natural de falar em várias línguas, mas Deus concede para a edificação da igreja. E a capacidade de interpretar as línguas, né? É bem parecido, mas é a capacidade de poder transmitir, tradutor. Tem gente, nem todo aquele que fala uma língua estrangeira é capaz de traduzi-la com eficácia, porque você tem que conhecer muito bem a língua para a qual você está traduzindo e a língua que você está traduzindo, né? Vamos lá. Como descobrir os dons espirituais? Essa descoberta envolve um processo que inclui um autoconhecimento, oração e estudo da Bíblia. Familiarize-se com a lista de dons espirituais mencionadas nas Escrituras e procure compreender o que cada uma representa. Observe como você se sente ao realizar diferentes tarefas e identifique a área que você mais se destaca. Converse com as pessoas, experimente na fé e peça conselhos. Acima de tudo, ore pedindo a Deus que revele quais dons espirituais Ele te concedeu, como você pode usá-lo para a sua glória. Lembre-se, dom é algo concedido por Deus ou algo que Ele te entregou desde o nascimento e o que você usa para o crescimento da igreja, para o avanço do reino de Deus, para a edificação da igreja. Olha, você pode usar uma mesma habilidade para ganhar a vida, para conseguir sustentar a família e usar essa mesma habilidade para o crescimento e a edificação da igreja. Quando você passa de um uso pessoal para um uso para a igreja, essa habilidade se torna um dom dado por Deus. O Espírito Santo te usa através desta habilidade. Como descobrir?
Você primeiro se conhece, sabe aquilo que você gosta de fazer. O Espírito te capacita a fazer usar aquela habilidade para edificar a igreja. E você, então, vai e leva a mensagem às outras pessoas. Você pode pedir ajuda de pessoas mais experientes na fé que você confia, mas o principal é oração e estudo da palavra de Deus, pedindo para que o Espírito te use na pregação do Evangelho. Eu conheci um senhor que falou para mim assim: eu não sei pregar, eu não sei pregar, eu não sei dar um estudo bíblico, mas eu sei mexer com automóveis. E ele mexe então com um carro, e ele transforma esses carros de uma forma chamativa, ele tuna esses carros, e então ele pega os livros e, com todo mundo querendo tirar foto com os carros, querendo ali conhecer o carro, ele pega, chamou a atenção das pessoas e ele entrega os livros para que as pessoas estudem, cada um usando seu dom para o avanço e a pregação do Evangelho. Nós temos um desafio missionário para hoje. Que você entre em contato com as pessoas que você está orando e fale sobre a certeza da salvação e como o Espírito Santo te conduziu até essa certeza. Pergunte a ela se ela não quer estudar a Bíblia para aprender mais sobre como nós podemos ter certeza da salvação. E os motivos de oração de hoje, pedimos para que haja um reavivamento e pelo estudo da Bíblia para que nós possamos descobrir quais são os dons espirituais e para que a igreja reconheça e valorize a diversidade de dons que Deus concede ao seu povo. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nós te agradecemos porque hoje nós temos a possibilidade de dedicar as nossas habilidades ao crescimento e ao avanço do teu reino. Queremos te pedir, Senhor, por essas 5 pessoas que estamos orando durante essa semana, que o Senhor trabalhe no coração de cada uma delas, que elas tenham interesse na tua palavra, que elas estudem a tua palavra. E, por favor, Senhor, nos guie para sabermos como, de melhor forma, alcançarmos essas pessoas. Envie o teu Santo Espírito a nós. Mostra-nos, Senhor, os dons que o Senhor tem nos concedido e que a tua igreja reconheça esses dons em nós e valorize esse dom para podermos pregar o Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, e envia a plenitude do Espírito Santo a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.